Tsunamis. Quando o mar decidiu atacar em poucos minutos, uma onda maior que um prédio de 10 andares apagou uma cidade inteira do mapa. Carros viraram brinquedos. Casas desapareceram como se nunca tivessem existido. E o mais assustador, ninguém teve tempo de fugir. Hoje você vai conhecer tsunamis reais que mudaram a história da humanidade e que provaram que contra a natureza e o ser humano não manda. Quando falamos em tsunamis, muita gente imagina apenas uma grande onda atingindo a costa. Mas a realidade é muito mais complexa e muito mais perigosa. Um tsunami não é apenas uma onda. É uma sequência de ondas gigantescas, capazes de atravessar oceanos inteiros a uma velocidade absurda. Neste vídeo, você vai entender como esses eventos se formam e conhecer alguns dos tsunamis mais devastadores já registrados na história. Alguns deles aconteceram sem qualquer aviso, e quando ele chegou, já era tarde demais. A maioria dos tsunamis começa longe da costa, no fundo do oceano. Geralmente após um terremoto submarino extremamente poderoso. Esse tipo de terremoto acontece quando placas tectônicas se movimentam de forma brusca. Uma placa desliza sob a outra, deslocando bilhões de toneladas de água de uma só vez. Essa energia acumulada se espalha pelo oceano em todas as direções. Em mar aberto, a onda pode passar quase despercebida. Navios chegam a atravessá-la sem notar nada de anormal, mas tudo muda quando essa energia se aproxima da costa. À medida que o fundo do mar fica mais raso, a onda perde velocidade e cresce verticalmente. O que antes era invisível se transforma em uma muralha de água impossível de deter. Tsunami do Oceano Índico, 2004. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9.1 sacudiu o fundo do Oceano Índico. Foi um dos terremotos mais fortes já registrados pela humanidade. A energia liberada foi tão gigantesca que gerou tsunamis que atingiram mais de 14 países, entre eles Indonésia, Tailândia, Sri Lanka e Índia. Naquela época, muitas dessas regiões não possuíam sistemas de alerta. As pessoas estavam nas praias, aproveitando o dia. Em alguns lugares, o mar começou a recuar de forma estranha. Turistas se aproximaram curiosos, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Minutos depois, ondas que ultrapassavam 30 metros atingiram a costa. Cidades inteiras foram varridas. Mais de 230 mil pessoas perderam a vida. Foi uma das maiores tragédias naturais da história moderna. Japão 2011, uma das maiores catástrofes naturais da história moderna foi prevista, mas mesmo assim, resultou em um desastre de proporções épicas. Em 11 de março de 2011, a costa de Tohoku, no Japão, foi palco de uma tragédia que redefiniria para sempre a compreensão do país sobre desastres naturais e segurança nuclear. Um terremoto de magnitude 9.1, um dos mais fortes já registrados, sacudiu o fundo do oceano, gerando uma força destrutiva que estava prestes a colidir com a nação. A questão que paira até hoje é: com toda a tecnologia e preparação do Japão, como algo tão devastador pôde acontecer? A resposta começa com uma previsão que, embora correta em sua essência, falhou catastroficamente em sua escala. Minutos após o violento tremor submarino, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami para toda a costa do Pacífico. O sistema, um dos mais sofisticados do mundo, funcionou. No entanto, o alerta inicial subestimou gravemente a ameaça, prevendo ondas que atingiriam entre 3 e 6 metros de altura. Essa projeção, baseada nos dados disponíveis naquele momento, levou a uma falsa sensação de segurança em algumas áreas, onde as defesas costeiras haviam sido construídas para suportar exatamente esse tipo de evento. A realidade, contudo, seria inimaginavelmente mais brutal. O que se seguiu foi um cenário de destruição absoluta. As ondas do tsunami que atingiram a costa japonesa não tinham 6 metros, mas chegaram a alturas impressionantes de até 40 metros em alguns locais, o equivalente a um prédio de 13 andares. Cidades inteiras foram varridas do mapa em questão de minutos. Carros, barcos e edifícios foram arrastados para o interior como brinquedos, em um turbilhão de água e destroços. O impacto humano foi avassalador.
Mais de 18.000 pessoas perderam a vida, e centenas de milhares ficaram desabrigadas, testemunhando a obliteração de suas casas e comunidades. A tragédia atingiu seu clímax na usina nuclear de Fukushima Daiichi. As ondas gigantescas superaram facilmente os muros de contenção de 10 metros, inundando a instalação e desativando os sistemas de resfriamento. O resultado foi o derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares, desencadeando o pior desastre nuclear desde Chernobyl e forçando a evacuação de uma vasta zona. Diante de uma devastação sem precedentes, o Japão iniciou um esforço de reconstrução, que se tornou um testemunho da resiliência humana. Ao longo de mais de uma década, um investimento colossal de aproximadamente 220 bilhões de dólares foi direcionado para reerguer as cidades, reconstruir infraestruturas e, mais importante, aprender com a tragédia. A falha na previsão de 2011 serviu como um catalisador para uma revolução tecnológica. Hoje, o Japão opera um sistema de alerta de tsunami muito mais robusto e preciso. A rede de sensores sísmicos e boias oceânicas foi drasticamente expandida, fornecendo dados em tempo real com maior detalhe. Além disso, modelos de previsão aprimorados por inteligência artificial agora conseguem simular o comportamento de tsunamis com uma precisão muito maior, incorporando as lições duramente aprendidas naquele dia fatídico. Embora as cicatrizes permaneçam, o desastre de 2011 transformou fundamentalmente a abordagem do Japão à prevenção de desastres, criando um legado de inovação e preparação na esperança de que uma tragédia dessa escala nunca mais se repita. Na noite de 9 de julho de 1958, a Baía de Lituya, no Alasca, era um espelho de tranquilidade, um fiorde estreito, cercado por montanhas imponentes e geleiras antigas. Naquele cenário sereno, vários barcos de pesca estavam ancorados, incluindo o Edrie, tripulado por Bill e Vivian Swanson. O sol de verão ainda pairava no céu, mesmo às 10h15 da noite. De repente, a terra tremeu violentamente. Um terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter sacudiu a falha de Fairweather. As montanhas que cercavam a baía estremeceram e rugiram. Do barco, os Swansons viram o inimaginável. A face de uma montanha na cabeceira da baía simplesmente se desfez. Cerca de 30 milhões de metros cúbicos de rocha, gelo e terra despencaram de uma altura de quase 1.000 metros, caindo de uma só vez nas águas do Gilbert Inlet. O impacto foi cataclísmico. A massa de detritos deslocou uma quantidade colossal de água, gerando não apenas uma onda, mas uma explosão líquida. A água subiu pela encosta oposta, atingindo a altura inacreditável de 524 metros, mais alta que o Empire State Building. A força foi tamanha que arrancou florestas inteiras, deixando a montanha nua até essa marca. Em seguida, um mega tsunami com mais de 100 metros de altura começou a varrer a baía em direção ao mar, a uma velocidade estimada de 200 km por hora. Para Bill e Vivian Swanson, o tempo pareceu parar. Eles viram a geleira subir, a montanha tremer, e então a onda. Uma muralha de água vindo diretamente para eles. Sem ter para onde fugir, Bill apontou a proa do Edrie em direção à onda. O barco foi erguido como um brinquedo, surfando sobre a crista, passando por cima das árvores que antes estavam na costa. Eles foram carregados para o Golfo do Alasca. Olhando para trás, viram um caos de troncos e detritos. Outros barcos não tiveram a mesma sorte e foram engolidos pela fúria da água. A paisagem da Baía de Lituya foi transformada para sempre. O evento entrou para a história como o mega tsunami mais alto já registrado. Uma demonstração aterrorizante do poder bruto da natureza. Tsunamis não são eventos do passado. Eles podem acontecer novamente, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. E este foi apenas o primeiro episódio da série Forças da Natureza. No próximo vídeo, vamos falar sobre terremotos tão poderosos que mudaram o mapa do planeta. Porque quando a natureza decide agir, não existe negociação. Qual te deixou mais impressionado? Comenta aqui.